Sejam muito bem-vindos à nossa leitura do que acontece muito rápido pelos próximos 7 dias. Essa é uma leitura não só de previsão, mas também de orientação. Então, para você que gosta de leituras profundas, que conseguem decifrar os sinais, as probabilidades, essa leitura é para você. Mas se você está procurando só uma leitura que vai prever, é, sabe aquelas leituras bem rasas? Essa leitura não é para você. Então, chegue aqui, seja muito bem-vindo e vamos entender como é que vai funcionar a sua energia os próximos 7 dias. Sem papo fiado, sem balela, uma leitura direta e profunda, tá bom? Eu quero que você escute, ou eu quero que você decida qual dessas duas opções, tá? Opção número um, calcita ótica, e essa segunda opção, que é a Agatha Mutz. Ah, eu esqueci o nome. Mas você vai pelaquela que mais te chama, tá bom? É opção 1, opção número 2. Vamos entender qual é a energia da semana de vocês, o que vai estar presente nos próximos dias. Vamos começar com a opção número 1. E qual é a melhor forma de você lidar com os desafios, né? Opa, peraí, deixa eu ajeitar aqui meu micro. Porque a vida é feita de desafios. Nossa realidade não é um doce, né? Vamos lá. Se você é nova aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like. Como é que vai estar a energia da semana para os amados da escolha 1? Pessoas profundas que querem compromissos, cartas. Eita, entendi. Agora vamos aqui com o tarô entender alguns âmbitos. No dinheiro. Primeiro, no dinheiro saiu essa aqui, né? No amor, vamos entender. Eita, que a luz ali tá ficando bem. Não tá ficando tão legal. Peraí, deixa eu aproximar aqui. No amor. Ai, que interessante. Se eu mudar ali a cor agora, não vai ficar legal. Então, eu vou deixar assim, tá? Vocês recebam a mensagem. Vamos lá. Eu vejo uma semana para quem escolheu a opção número 1 de compromissos, de parcerias, de pessoas fechando talvez contratos, sabe? Eu vejo uma boa semana para você se tornar disponível. Disponível o quê? Para o mundo, para as oportunidades, sabe? Às vezes a gente quer. Às vezes a gente está esperando por uma oportunidade, por um compromisso, mas a gente não está se colocando de fato como disponível para o universo, para o ambiente, sabe? A gente fica muito na energia do introspectivo sem se colocar disponível. Um exemplo: você vende um produto, um serviço. Você posta uma vez ou outra. Você pode postar mais, ser mais vista, sabe? Vista ou vista. Aqui tem uma energia muito que você era uma pessoa muito racional, né? Você vem de uma semana muito racional, ou você tem esse seu lado mais racional. A raposa traz essa energia desse lado mais racional. E normalmente pessoas assim têm uma dificuldade de confiar nos processos da vida, nas outras oportunidades, e você pode estar se questionando o quanto isso te ajudou e o quanto isso te atrapalhou, sabe? Às vezes você fica pensando muito no como, sem se jogar e ver como é que vai ser feito, sabe? A gente aprendeu, peraí que eu vou tossir. A gente aprendeu, minha garganta fechou, gente. Tem alguém aí de vocês engolindo sapo para poder levar a vida adiante? É bom abrir os olhos, tá? É, a gente aprendeu que não ter previsibilidade, organização, um passo a passo, ou tudo pronto, né? Tudo pronto entre aspas, as coisas prontas para dar outros passos, pode beirar
Pessoas, sabe quando a pessoa ela não é preparada, que ela faz de qualquer jeito? Eu não sei se aí no ambiente de vocês entenderam assim, sabe? Porque onde eu fui criada tem muita essa energia de desleixo. Se a pessoa não se organiza, se a pessoa não faz as coisas antes, é desleixo. Só que existe a tua ousadia, sabe? Então, por você ter recebido tantas regras ao longo da vida, você tem uma dificuldade de ser mais flexível, ser mais leve, ser mais ousada. É como se você não permitisse simplesmente brincar com a vida. Brincar com a vida não é você não se importar, é você simplesmente se desafiar mais, entende? Ousar mais, aparecer mais. Eu estou falando de coisas que venham trazer a visão para você, sabe? Essa energia da opção número um está trazendo muito a energia de visibilidade, como se você precisasse ser mais vista, ou se você já se expõe, você ser mais vista com intensidade, né? Intencionalidade, essa é a verdade. Intencionalidade, porque imagina. Se vocês faz várias coisas aleatórias, acaba que fica um pouco confuso o que você faz. Então você acha que está fazendo muito, porque está fazendo muitos movimentos, mas os teus movimentos eles estão muito dispersos. Então as pessoas não conseguem de fato entender o que você faz e acaba que você fica sobrecarregada, super cansada. Por quê? Porque está tirando para todo lado, não tem um foco, não tem sabe, um objetivo específico. Tem muita essa energia aqui para vocês. Olha, é tão louco que até quem está recebendo essa mensagem aqui tem um guia, tem uma pessoa próxima, tem uma espiritualidade que está muitas vezes negando essa comunicação, esse movimento, por não acreditar na. Sabe quando você não deixa as coisas fluir? É como se você não acreditasse no fluir do universo e você fica negando essa energia, esse ser ou esse mentor que possa estar perto de você te auxiliando, trazendo oportunidades, trazendo insights. Isso cabe para qualquer âmbito da tua vida. Tá querendo se relacionar? Muitas vezes você está recebendo um insight de um lugar para você ir, de algo para você adquirir, mas você tem medo. É como se tivesse um medo muito grande de não ter o controle ou de não saber o próximo passo. Aí acaba que você nem dá o próximo passo, fica atirando para vários lados para ver se algum daqueles. Sabe quando você agoa várias plantas, só que naquelas plantas tem uma que é da sua cidade, tem uma que o clima não favorece, tem outra que dá muito trabalho e tem outra que talvez dê um fruto, mas é tão pouco que você gasta energia com todas, quando você poderia gastar muito mais energia com um tipo específico de planta que vai trazer o fruto, e é certeza, mas vai ter um trabalho, do que ficar nesse picadinho, sabe? É muito essa energia assim picadinha. Aí você tem a sensação que está fazendo muita coisa, mas você está fazendo as coisas dispersas, sabe? Então, vem você para você acreditar mais no fluxo da vida e no fluxo dos seres que trabalham com você, que estão com você, sabe? E essa abertura, olha, e se esse vídeo, sempre que sai essa carta, eu vejo um sinal claro de que essa mensagem não chegou por acaso, tá? A energia da mensagem, ela traz exatamente, muitas vezes, o que a gente está se negando a ver, sabe? Por quê? Porque você fica teimando, porque você quer as coisas do seu jeito, você racionaliza muito. E eu pensei que estavam me chamando ali fora, por isso que eu parei de falar. Vocês ficam racionalizando muito e tem vários sinais, vocês estão recebendo vários sinais para tentar abrir mais mão desse controle, sabe? Abrir mais mão desse controle. Se a gente tivesse noção do tempo que a gente gasta com coisas que não valem a pena, a gente começaria a enxergar que a gente tem muito tempo, sabe? Mas às vezes a gente está perdendo com coisas que não vão acrescentar mais na nossa vida e querendo ter um controle, enquanto a vida está te trazendo oportunidades, parcerias, entre outras coisas. E olha, tanto você está tão dispersa nessa sua energia mental, emocional, que está te trazendo desgaste, está trazendo espíritos obsessores, está trazendo despesas, está trazendo
tá trazendo coisas que, tipo assim, pode estar quebrando coisas na tua casa, pode estar tendo prejuízo, pode estar acontecendo coisas que você não estava esperando por isso. Mas é porque a tua energia, o teu fluxo de energia, de proteção, ele está muito aberto. Então, se você não cuida dessa sua forma de pensar, de fazer as coisas, você está dispersando energia e deixando de se proteger. Então, pode ser que essa seja uma semana que você abra muito o seu campo e aconteça essas coisas, tá? Ó, é como se a energia do sol aqui trouxesse que você tem que trazer a luz que você é para sua casa. A tua casa, sabe quando aquela casa que fica com as portas todas fechadas, não vê luz, não vê um cheirinho diferente, não vê nada, desgaste, energia, obsessores amam esses lugares. É como se você tivesse que trazer o seu sol, a sua alegria para dentro da sua casa. É colocar uma música onde você dança e eleva a sua energia, é fazer uma limpeza energética, é fazer várias coisinhas que vão te trazer um bem-estar. Porque na hora que começa esse bem-estar dentro da tua casa, você incorpora também essa energia, tá? Então é uma semana muito interessante para você fazer a sua limpeza energética, tá? No lar, porque não é só sobre agora. Você vem acumulando muitas coisas e esse acúmulo tá baixando a vibração da sua casa e do seu campo, tá? E a vida tá te pedindo, larga esse controle, se cuida mais. E o que é seu será agregado, o que é seu será acrescentado. Eu não sei se está cortando ali. Deixa eu botar aqui. Será acrescentado, você não vai ficar desamparada, sabe? Mas você precisa cuidar da sua energia. A sua energia está sendo brecha para pensamentos não tão interessantes, para brigas, coisas quebrando, e precisa dar uma organizada nessa energia aí, tá bom? Quando a gente vem aqui para as cartas do tarô que saíram é, nos âmbitos que eu sempre coloco, o Pajem de Ouros traz no relacionamento, tá trazendo que essa é uma semana de muita riqueza. Quando eu falo riqueza, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando sabe quando vocês entram em um alinhamento e as coisas começam a fluir diferente, as ajudas, por exemplo, casal é muito parceiro. Então, para a gente progredir individualmente, quando a gente está na relação, a gente também tem que progredir junto, sabe? Então, é uma energia da semana que eu vejo com muita abertura para esse progresso junto, para essas conversas, para esses alinhamentos, tanto pessoais como do casal. Às vezes a gente costuma separar muito as coisas, né? E a gente está tão programado que eu digo é crenças, tá? Programado a viver em conflito, que dentro das nossas relações, em vez de ser um ajudando o outro, é os conflitos de interesse, porque quando eu ajudo demais o meu parceiro, talvez eu esteja deixando de crescer no meu trabalho. E quando eu ajudo demais no meu trabalho, é como se eu estivesse deixando de fazer mais em casa, só que mais em casa que eu digo é no meio familiar. Só que é um equilíbrio, a vida está pedindo equilíbrio. Então, vai ser uma ótima semana para esses inícios de conversas de uma nova transição. O que é essa nova transição? Escolhas financeiras que vocês desejam fazer, compromissos. Tem várias coisas que podem estar alinhadas a conversas que vocês deveriam ter tido ou deveria ter acontecido, que vai acontecer nessa semana. Para quem está solteiro ou tentando engatar num relacionamento, pode ser uma semana muito boa também e próspera para oportunidades. Então, vai estar essa energia muito do iniciar, sabe? Aquele fogo, aquela coisa acontecendo. É uma semana mais gostosa e que você foque a sua energia no que você quer para você. Às vezes a gente deixa de viver o que é bom, interessante e leve no momento, porque a gente cria muitas projeções do que a gente gostaria que fosse. Mas algo para se tornar, né, para se tornar algo, tem um caminho. Se você tem o seu cabelo curtinho e você quer que ele fique longo, grande, bonito, vai ter um processo de cuidado. Vai ter tantas coisas que você vai ter que fazer por um tempo para esse cabelo ficar do jeito que você quer. Na vida, nos relacionamentos, não é diferente. Agora, se você quer que as coisas cheguem prontas, como se fosse uma quentinha, né? Que é uma marmita pronta. Você pede ali no iFood chegar a marmita, não é assim que funciona. Na vida, no dia a dia, na construção, não é assim que funciona, tá? Olha.
Na parte do financeiro, eu vejo o mundo, tá? O mundo de oportunidades. Tem mais oportunidades que você pode não estar atenta, sabe? Vocês lembram que eu falei do exemplo da planta, né? Que você vai aguando, mas cada planta tem uma característica. A energia do mundo aqui na parte financeira me traz muito a energia de que você tem mais oportunidades do que você imagina. Mas não é essa oportunidade vaga, é uma oportunidade de multiplicar quando você se alinha no canto certo. Então, você pode ter a sensação de que não estão fluindo as coisas, mas não é porque não tem. Você tem, tá aqui um mundo de oportunidades, uma semana cheia de possibilidades. Essa é a palavra, possibilidades. Que quando você se fizer mais presente, se conectar mais com as pessoas, estar ali disponível, é isso que você tem para você no seu financeiro. O mundo de oportunidades. Mas você tem que largar a forma do como aquilo vai acontecer na sua vida e falar para o universo: eu permito que tal coisa, você pensa na coisa que você quer, tanta prosperidade chega na minha vida, eu permito que tal coisa, o que mais é possível, sabe? Porque dentro da nossa mente racional está a nossa limitação. E a gente não quer aqui mais limitação, a gente quer libertação, sabe? De pensamentos, de oportunidades e muito mais. Então, fique atento aos sinais. Foque exatamente na energia que está se fazendo presente para você. A energia que está se fazendo presente para você não é de uma vida parada, estagnada, é o mundo de oportunidades, tá bom? Aqui no lado dos amigos, o Cavaleiro de Ouros está trazendo muita energia de tipo assim. É uma semana de você focar em estar perto das pessoas que realmente têm objetivos parecidos com os seus, sabe? Pessoas que têm esse impulso vital de querer fazer as coisas, de querer facilitar os processos. São pessoas que elas não estão mais de mimimi, sabe? Elas não estão perdendo tempo com besteira. São pessoas que realmente estão abrindo a mente para outras coisas, porque a energia dessas pessoas, se você entra em contato, você se eleva junto. Mas se você vai para o coleguinha que só fica reclamando, sempre mais do mesmo, você vai ficar igual essa pessoa. Então, a energia do cavaleiro vem trazendo isso no âmbito dos amigos. Escolha. Sabe aquelas pessoas que mais falam em abundância, mais abundância de forma inteligente? Se conecte com essas pessoas. É uma semana de você evitar toda a energia negativa, fofoquinha, escassez, mimimi, porque você já tá com essa energia drenada, você já tá com essa energia em dúvida. Então você vai ficar no meio de grupos no WhatsApp, conversas em Instagram, o que for que vai te trazer mais energia de escassez e de percas? Não, tá entendendo? Não, se vigie. Você é o mestre dos seus próprios pensamentos. Você é o mestre dos seus próprios sentimentos. Então, assim, acorda, tá? Acorda para a vida. Aqui na energia da espiritualidade sai uma das minhas cartas preferidas, que é a carta do mago. A espiritualidade, sabe o que que vem aqui para mim? A espiritualidade já entendeu que você é o próprio mago da sua vida. A espiritualidade não quer você dependente das artimanhas, dos instrumentos, das formas. Não, eles estão te preparando para que você entenda que você é o próprio mago. É você que faz a coisa acontecer na sua vida, sabe? Não é a espiritualidade. A espiritualidade, ela auxilia quando você abre uma portinha. Imagina que você tem crenças de bloqueios para o financeiro. Aí essa porta, a espiritualidade está querendo entrar. E essa porta está fechada. Ela não quer entrar, ela quer trazer os teus pedidos. E essa porta está fechada. Enquanto você não faz isso aqui, a espiritualidade ela não consegue entrar na sua vida trazendo as bênçãos. Então, para primeiro você conseguir, você tem que entender que você é a própria mágica. Você é o próprio mago. Você já tem todos os atributos que você precisa. Você já tem o amor que você precisa. Você já é essa pessoa, sabe? Você é filha do Deus infinito. Você é a expressão divina na Terra. Então não se prenda às coisas da sua mente. A espiritualidade não quer você dependente de um ritualzinho, dependente de um não sei o quê. Não, ela quer que você se desbloqueie, se desprograme a ponto de você abrir a porta para que venham as prosperidades, entendeu?
As pessoas pensam que é só sentar e manifestar e pedir e sentir. Se tem uma trava interna, você vai sempre ficar batendo na mesma tecla, entende? Então você é a mágica, você tem o poder. Tome posse do seu poder para que a sua vida se transforme. Então, vocês entenderam? Uma ótima semana para poder fazer limpeza no lar, tentar parar de ser tão racional a ponto de querer controlar muito as coisas, tá? Tem parcerias, tem o mundo fazendo presente na vida de vocês, mas quando vocês se permitem ser vistos, tem um guia que anda com vocês aí, tá? Tentando ajudar, tentando fortalecer. No amor, não ser parcerias, conversas interessantes, prosperidade no sentido de movimentação, amizades, estejam perto apenas de amizades que venham contribuir para você na sua jornada, porque você já está com energia muito de pensar no negativo, sabe? Use o teu poder de racionalidade para traçar as estratégias certas para o que você quer para a sua vida. Não negligencie essa mensagem que você está recebendo. Se proteja, se cuide, faça banhos, limpe a sua casa, tá? Para você evitar desgastes. E lembre-se que você é o divino na Terra, você é a pessoa que faz acontecer, tá? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que essa leitura tenha feito sentido. Como eu disse, aqui não é uma leiturazinha genérica, não é só uma previsão, é uma orientação, porque a gente fica repetindo os ciclos sem entender por quê. E aqui a gente quebra esses paradigmas, essas ideias, e a gente realmente expande, tá? Porque não é só a gente entender a fórmula, é vivenciar. E vivenciar é expandir a consciência, tá bom, meus amores? Desejo uma ótima semana para vocês. Já se inscreve, deixa o like e obrigado à opção número um. Opção número 2, tá? Qual a energia da semana aqui para vocês com a nossa pedrinha aqui, que eu esqueci o nome. Vamos entender. É alguma palavra com Mustang? É uma coisa assim o nome da pedra. Vamos entender qual a energia dessa semana para vocês que escolheram a opção número 2. Se vocês forem audaciosos, que nem eu, quem escolheu a número 2 é assim. Eu sou a do contra, né? Vamos entender algumas cartas repetidas aqui. Olha. Vocês vão estar na energia muito parecida, quem escolheu a opção número um e quem escolheu a opção número 2. Só que em contextos diferentes. Vamos entender um pouco mais aqui na parte do amor. Sabe quando chega um fluxo de boas notícias, sabe? Sabe quando você que amor, prosperidade, amizades. Vamos aqui entender, tá? Porque o que que eu vejo? Eu vejo a vida sendo mais generosa com você, mas por coisas que você já veio plantando, sabe? O trevo, ele traz essa maré de boa sorte, esses movimentos chegando na sua vida, coisas acontecendo, mas essas cartas aqui vão me trazer algumas interpretações, tá? Em relação a isso. Aqui eu vejo a energia muito positiva em um ciclo novo que você entrou essa semana, ou de pensamentos, ou de energia, ou todo alinhado, né? Porque nós não somos separados, nós somos a junção desses fatos, desse cada pontinho ali que a gente tem. Não sei se você fechou um relacionamento, fechou o que eu digo né, entrou em um relacionamento recente, se são algumas parcerias que você sente que tá fluindo. Eu sei que a vida essa semana, ela vai entrar, sabe quando você sente que fez uma escolha certa? Eu não sei exatamente o que foi essa escolha, mas eu sinto que você tem essa sensação de escolha certa. E é como se um estado ansioso seu ficasse no passado, porque tinha alguém ou tinha algo que vinha atrapalhando muito
os seus objetivos. Sabe quando você está num relacionamento ruim, que você está se desgastando muito com aquilo, sabe? E eu sei que até sair desse negócio é complicado, porque você ainda fica, a sua mente ela fica criando as narrativas, né? Seria muito fácil a gente simplesmente dar adeus e não sofrer mais e ok. Só que a mente ela vai criar ainda coisas para você ficar ligada naquela pessoa. Só que se você realmente parar para analisar, depois que algumas coisas saíram da sua vida, ou um emprego que termina, que acaba, né, que foi demitido, alguma coisa que teve um fim, sabe? É como se você tivesse saído de um estado ansioso que você vivia. Ou alguém que tá mais afastado de você e de repente você vê, caraca, quanta coisa tá andando, quanta coisa tá diferente, porque eu simplesmente parei de encontrar aquela pessoa, ou parei de conversar com aquela pessoa, sabe? Tem uma energia muito de que é como se a celeridade das coisas estivessem diminuído, porque você fez outras escolhas. E até eu vejo um guia, um protetor perto de você, te auxiliando nessa jornada, sabe? Então, muito dessa paz que você vem sentindo vem desses seres que algumas pessoas trabalham, outras pessoas se conectam, sabe? É, Eles estão sustentando esse sentimento de paz, é como se eles estivessem blindando o teu campo para que você permaneça nessa paz. E quando eu falo em paz, você pode falar, mas Diana, eu estou chorando, eu estou passando por problemas e tal. Mas na frente de várias coisas que você já passou, você já é uma vitoriosa, sabe? É como se eles me mostrassem, não é querendo diminuir a sua dor, mas que é pequeno diante do que você passava, das preocupações que você tinha, das incertezas, tipo assim, você tinha sonhos e se dependesse daquela pessoa, os seus sonhos se tornariam cada vez mais longe, sabe? Então, é um é um movimento que não vem para te diminuir, não é um movimento que vem para te deixar triste, mas é um movimento para você renascer, sabe? Então é como se tivesse essa egrégora muito forte, esses seres de luz perto de você, sustentando esse seu novo momento. Porque antes de qualquer chegada de dinheiro, prosperidade, relacionamento, existe uma pessoa que tem que estar em paz e bem com as escolhas dela, sabe? Sabendo que o poder é dela, o poder de tomar decisão, de decidir as coisas. Que o teu sonho, por exemplo, você tem um sonho de ser mãe, não tem que estar na mão de outra pessoa que não sabe o que quer na vida ainda, sabe? Tem muitos adultos, gente, adultos assim, na idade da vida, né, cronológica, que tem mentalidade de adolescente ou não quer assumir as coisas, ou fica, tipo, não se impõe na vida. Você quer estar perto desse tipo de gente? Você quer estar, né, perto desse tipo de gente para trocar uma parceria de negócios? Não dá. Não estou falando com pessoas aqui leigas, pessoas imaturas, são pessoas que muitas vezes têm uma sabedoria mental muito mais avançada do que a própria idade. Vocês são essas pessoas. Então, quando você se vê se desgastando muito para carregar pessoas, você está querendo salvar aquela pessoa. Você não está se dando o direito de ser você e de ir em busca dos seus sonhos, sabe? Você ainda está tentando se encaixar ali pelas pessoas. Então, eu vejo que é uma semana que rompeu alguma coisa. Vocês estão com essa sensação de calma, internamente vocês estão com calma, sabe? É como se eu tomei a decisão certa. Mas mentalmente é como se tivesse querendo te vender a ideia que você precisa ainda de alguma coisa ou que você tá caótico, mas não tá. Entendeu? As coisas vão começar a fluir numa velocidade que você precisa dar mais ouvidos a essa sua força de fazer acontecer, mas em prol dos seus sonhos. É uma semana de você tem que ficar totalmente foco em você, nos seus sonhos, no que você quer. Porque se questione quanto tempo você já colocou a sua vida e o seu sonho na mão de outras pessoas, seja de um mentor, seja de uma mentora, seja de um relacionamento, seja de um familiar. Quando essa pessoa for alguém, você vai se permitir ter alguma coisa. Quando essa pessoa me passar a fórmula, eu vou ser tal pessoa. Isso é uma limitação da própria mente, entende? Então, assim,
Se você quer entender um pouco mais do que está acontecendo com você, se essa leitura está conectando, entre em contato comigo para a gente se aprofundar. Porque você pode estar tão assim, sabe quando a pessoa tá vindo na minha cabeça aquela frase assim: ah, mas o bichinho vai mudar. Aqui no Ceará a gente fala bichinho, né? A pessoa, o fulano vai mudar. E você perde anos, você perde dias, você perde senso de mental e emocional, sabe? Assim, se desgastando com a pessoa que talvez mude ou talvez nunca mude, sabe? Então, talvez se você esteja precisando escutar de fora aquilo que o seu coração não está querendo deixar você enxergar. Coração deixar enxergar, é meio ambíguo, né? Essa é a mensagem, mas você está entendendo o que eu estou falando. Porque enquanto parece que você não escuta de fora, você fica nesse looping eterno das possibilidades, sendo que está muito claro, o teu estado de espírito está mostrando que as coisas melhoraram, mas a tua sensação, como você está se sentindo, a tua mente está querendo te vender uma ideia de caos, sabe? A mente mente, gente. A nossa mente ela fica criando os piores cenários possíveis, sabe? Ela vai criando cada coisa para que você fique numa caixinha de proteção, sabe? Eu vou dar um exemplo. Eu estou gravando os vídeos, né? Alguns bombam, outros nem tanto. Retorno financeiro eu não tenho ainda. Por quê? Porque não está monetizado, tem um tanto de horas, tem a questão das leituras. Só que o que que acontece? Olha como é que conversa a mente. A mente, ela vai te falar assim, tá vendo? O teu esforço não tá valendo a pena, tu não tá ganhando dinheiro por isso. Você vai lá na minha conta, se a minha conta estiver zerada, e diz assim, tá vendo? Você tá fazendo esforço e não tá adiantando. Então, por que você não fica fazendo o que você já estava fazendo ou nem faz? Então, é como se hoje a tua mente estivesse criando caos para você achar que aquele lugar era confortável, mas aquele lugar te trazia tanta ansiedade. E é o mesmo que eu estou fazendo aqui. Aqui, por mais que eu esteja engatinhando, sei lá, me traz paz. Tem outros procedimentos que não me trazem paz, me trazem ansiedade. Então, esse é o momento de sustentar os novos passos, sustentar as novas escolhas. Tem um mentor com você, sabe? Tem um mentor. Procure ajuda também, se quiser se aprofundar no que você está passando, para entender a mente dessa pessoa, se for uma pessoa, ou desse projeto, para que você pare de achar que está perdendo alguma coisa, quando na verdade pode ter um mar de oportunidades chegando aí muito breve, muito breve. E a cruz, ela fala realmente dessa reiniciação, desse novo ciclo, desse novo movimento. Um movimento que não é só da tua mente, né, do teu corpo, é um movimento da alma. A gente pode teimar em algumas situações. É muito louco que aqui não vai se encaixar para todo mundo o que eu estou falando. Mas tem mulheres que elas aceitam tantas situações absurdas em nome de um amor, porque para mim isso é um amor infantil. A gente tem um amor infantil, né? Que é sustentar um relacionamento para suprir uma falta, sabe? O cara atrai, o cara faz várias coisas, mas a pessoa tá lá, porque o fulano vai mudar. Aquela pessoa se perde naquilo ali, sabe? E eu esqueci porque eu tava falando isso. Entrei no assunto e esqueci. É, pronto, lembrei. É porque a tua alma, ela, o que que faz? O cara faz tudo de ruim, porque ele já tá mostrando que ele não é pra você, mas mesmo assim você fica insistindo. A vida ela é muito didática, ela mostra, mas você se agarra como se aquilo ali fosse tua realidade, sabe? É triste, mas é uma escolha. Só que essa semana é uma semana de renascimento para você. Diante dos seus projetos, diante da sua vida, vai ser um novo, vai surgir um novo ciclo. Mas cabe a você andar de mão dada com esse ciclo ou não. Porque imagina que você vai para Paris de carro. Você já andou esse trajeto? Não. Você vai botar no GPS e você vai ajustando a rota, você vai. Você vai primeiro pegar um avião, depois ver onde é que você vai descer, se você vai descer em outro país e vai para Paris. Eu não sei, é só um exemplo. Só que você, se você vai a primeira vez, tudo é novo. Você vai ficar, e se acontecer tal coisa? Mas e se acontecer tal coisa? Você vai criar várias possibilidades, porque aquele caminho você não sabe.
Agora vai para aquela cidade vizinha da praia. Tu já sabe o caminho, não sabe? Já sabe o que pode acontecer, não sabe? É que nem o teu passado, tu já sabe. A tua mente vai querer te puxar para onde você já sabe. Enquanto a vida tá querendo te levar para Paris, mulher. Entende? Mulher, homem, quem estiver assistindo. Então, você vai ter que seguir mais firme nos seus pensamentos, inclusive excluir as ideias de que você ainda precisa de alguém para alguma coisa. Você não precisa, tá? Ó, tem que ter uma semana mais analítica. A espiritualidade está com você. Você está entrando em outro ciclo, por mais que você não perceba agora, tá? Você está entrando em outro ciclo. Nos relacionamentos, ó, saiu quatro de espadas. Falando dessa energia que eu já falei aqui, desse mental, sabe, de questionamento, de ver o que faz sentido. O teu mental, ele tá num cansaço e numa idealização que é como assim, o que que eu seguro, o que que eu largo, o que que faz sentido, o que que não faz, sabe? Não é uma semana boa para você tirar conclusões. Não é uma semana para você decidir, principalmente quando se fala em voltar para trás, voltar para o passado, voltar para outras situações. Não vale a pena, tá? Então, se pessoas que, por exemplo, tá num relacionamento, né, ali, e tá tendo problemas, veja o que você escolheu. Se você escolheu estar em paz com aquela pessoa, deixa o passado no passado. Se você se separou de uma pessoa e tá voltando, não decida nada agora, tá? Não é uma semana de decisão. Se liberte-se de ter que decidir, porque sua cabeça vai estar muito bagunçada. Você precisa reiniciar um novo ciclo e você não está enxergando isso, tá? Na parte do dinheiro, saiu quatro de paus, né? Ó, você tá. A sua percepção sobre essa bagunça que tá a sua vida, né? Essas outras coisas de você depender, tá trazendo uma guerra dentro desse teu financeiro, do teu negócio, do teu trabalho, que não deveria estar acontecendo, sabe? Porque você tá dando muita força para os outros, você tá dando muita força para as pessoas de fora. Pega toda essa energia de guerra, de briga e vai pelos teus objetivos. Como eu falei, pega o GPS e vai para Paris. Entende? Pega essa tua garra de lutar pelos outros, ou de lutar por coisas diferentes, ou lutar pelas regras que os outros colocaram para fazer o teu negócio acontecer, a tua vida acontecer. Entende? É uma energia que vai estar essa é uma semana parece que de conflito interno para você se desvencilhar e enxergar isso na sua vida, sabe? Essa prosperidade, essas oportunidades, sabe? Aqui, ó, na parte de amizade, saiu a carta da torre. Quanta coisa vai cair por terra. Como eu falo, a espiritualidade, ela mostra, às vezes tira, às vezes vem uma dor que você nem imagina. Mas não é uma punição, não é uma coisa. Não, é simplesmente o alinhamento das coisas acontecendo na própria vida. Porque às vezes, por conta, tipo assim, se for deixar nas nossas costas, a gente sustenta coisas inimagináveis por muito tempo. Então, vai ruir, coisas vão acontecer. Para mim, essas duas cartas, elas significam renascimento. Essa de uma forma mais dolorosa e essa pode ser de uma forma mais leve, tá? Só que em contextos diferentes. Então, assim, deixa ruir, máscaras vão cair, pessoas vão se revelar, sabe? Chega de tentar ser boazinha para se encaixar diante das pessoas. Porque e quando eu quero saber se você vai cair estando bem, né? Porque imagina, você doa toda a sua energia, toda a sua atenção, todo o seu dinheiro para pessoas específicas. Na primeira oportunidade que tudo cai, você, em vez de ter um dinheirinho guardado no seu bolso, não, você foi e colocou na mão daquela pessoa. Você vai cair junto com essa pessoa. Então, estamos falando de um alinhamento de perspectivas. Pense sobre isso, tá? Na parte da espiritualidade, olha, o quatro de copas, tá, a energia que está muito de não reconhecer o movimento da vida, sabe? É como se você tivesse decepcionado olhando o copo mais vazio, em vez de olhar o copo cheio. E aqui eu faço uma analogia, de uma coisa que a vivência da própria casa, né? Uma mulher que recentemente ela se separa. É difícil, né? Algumas coisas você vai deixar de ter suporte, mas você também vai ganhar tempo para outras coisas, sabe? Você saiu de um projeto ou de um emprego que demandava muita energia. Você não vai ter a segurança daquele valor mensal, mas você vai ter tempo e energia para outras coisas. Então é como se a espiritualidade te falasse sobre esse movimento. Então, olha o que foi de benéfico que está surgindo na sua vida, sabe?
olha o que está surgindo a partir disso. Porque, por exemplo, você era junta com uma pessoa, casada, sei lá. Aí você tinha que lidar com os filhos da pessoa. Você tinha que fazer mil coisas. Você não tinha tempo, sempre estava cansada. Agora você vai ter tempo, sabe? E não é porque você está torcendo para acabar alguma coisa. Não, eu não estou torcendo para acabar nenhum relacionamento nem nada. Mas é porque eu estou vendo que ciclos estão sendo encerrados e você não está enxergando, tá? Lembrando que essa leitura não é para todo mundo. É uma leitura coletiva. Com algumas pessoas vão encaixar, com outras não. Mas é a mensagem que eu estou trazendo para você agora. Se não é relacionamento, adapta para a tua realidade. Mas algumas coisas vão ter que ruir e você vai ter que aprender a olhar com uma perspectiva diferente, sabe? Enquanto você estiver olhando para o copo mais vazio, né, você vai ver a falta na sua vida. Quando você olhar para a grandiosidade que esses movimentos trouxeram para a tua vida, você vai estar abrindo a porta para olhar com mais grandiosidade, tá? Então aqui não foi só uma semana, uma previsão de uma semana, foi uma como é que a gente fala, uma explanação de como está o teu estado e como pode ser as coisas nessa semana, entende? Então, foca nessa energia. Alguns compromissos podem ter sido deixados no passado, mas tinha que ser, tá? Procure ajuda se preciso para aprofundar, para entender, sabe? Mesmo se esse ciclo não encerrou, mas você está mais uma vez numa situação que você não está conseguindo dissolver, procure ajuda, tá? A ansiedade vai ficar no passado, já está ficando, está diminuindo, pode ter uma sensação de desconforto, mas aquele caos que essa situação ou a pessoa trazia foi com ela, tá? Tem um guia, tem um mentor espiritual junto com você, te orientando, te ajudando, fazendo fluir as coisas. Pega essa semana para esse novo ciclo, para esse novo reinício, tá? Libera as coisas, libera o que tiver que ir. A boa sorte está com você. E essas outras cartas você já entendeu a mensagem. Seja o mestre dos seus próprios pensamentos. Escolha o que pensar, como pensar. Você não tem como automaticamente decidir como você vai se sentir. Mas depois que você recebe a informação, você vai decidir o que você faz. Então, a forma que você pensa sustenta a sua emoção, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero que tenha feito sentido a leitura para vocês, é, que vocês recebam um lugar de muito amor, de muito afeto, de muito coração e que nos vemos nas próximas leituras. É uma satisfação ter vocês aqui. Deixe um comentário, opiniões de temas, o que vocês quiserem, tá? Serão muito bem-vindos aqui no Leituras da Alma. Um beijo e uma ótima semana.